Olá, eu sou o Jonathan Mazzini e seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Eram 9h28 da noite no horário de Brasília, quando o mundo assistiu a um momento histórico. O Jornal da Record News transmitiu ao vivo uma cena que não se repetia há 65 anos. Um encontro protagonizado por um líder norte-coreano que preocupou o mundo ao fazer testes nucleares, e Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, que antes havia aplicado várias sanções econômicas na tentativa de conter o avanço nuclear do norte. Agora, independentemente do que acontecer daqui para frente, o que as TVs do mundo transmitiram ontem certamente vai estar nas páginas dos livros de história do futuro. E veja os destaques desta edição. Encontro histórico. Após 65 anos, um líder da Coreia do Norte atravessa a fronteira para se encontrar com um presidente da Coreia do Sul. Mundo Meio-Dia traz a repercussão do assunto na mídia estrangeira e pergunta: o que esperar desse encontro? Sinaliza para o fim do armistício entre esses dois governos. Ator Bill Cosby é condenado por abuso sexual e pode pegar até 30 anos de cadeia. Temporal atinge Israel e provoca a morte de pelo menos 9 estudantes. A supertempestade ainda vai ficar na atmosfera israelense pelo menos por mais 2 dias. E família real inglesa divulga o nome do novo herdeiro do trono britânico. As notícias que movimentam o mundo a partir de agora. O mundo assistiu ontem à noite a um momento histórico. Líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul se encontraram pela primeira vez desde 1953. As duas Coreias selaram um acordo de paz e ainda anunciaram medidas para pôr fim à guerra entre os dois países. O passo mais importante para um acordo de paz foi dado. Kim Jong-un pisou pela primeira vez na Coreia do Sul na manhã desta sexta-feira. Em uma recepção calorosa do presidente Moon Jae-in, os dois líderes deram um simbólico aperto de mão sobre a linha que divide os países. De forma descontraída, o ditador ainda puxou o colega por alguns segundos para o lado norte-coreano da fronteira. O ponto de encontro foi a vila de Panmunjom, que fica na zona desmilitarizada. Kim Jong-un também ganhou flores de 2 crianças e foi homenageado numa parada militar. Na mesa de negociações, o governante de Pyongyang ressaltou que uma nova história começa agora, descrevendo o início de uma era de paz. A conversa a portas fechadas durou mais de 1h30. O líder norte-coreano disse que pretende discutir de coração aberto com Moon Jae-in todas as questões com o objetivo de melhorar as relações intercoreanas e alcançar paz e prosperidade. Os dois ainda prometeram se encontrar com mais frequência. Na pausa para o almoço, Kim Jong-un foi levado de volta para a Coreia do Norte numa limusine cercada por seguranças. As discussões foram retomadas durante a tarde. O encontro como esse não acontecia desde 1953, ano em que as Coreias assinaram um armistício, suspendendo a guerra, iniciada em 1950. Jornais do mundo todo repercutiram o encontro das duas nações, que vivem em clima de tensão há quase 7 décadas. A cúpula das Coreias é vista como uma preparação para a reunião de Kim Jong-un com o presidente americano Donald Trump, que acontece entre maio e junho deste ano. A Casa Branca divulgou um comunicado logo após o encontro, desejando paz e prosperidade aos coreanos. E vamos ver agora como a mídia estrangeira repercutiu esse encontro histórico. A agência de notícias Deutsche Welle destaca que as Coreias prometeram a desnuclearização. Após Kim Jong-un se tornar o primeiro líder norte-coreano a pisar em solo do Sul, o ditador emitiu um comunicado com Moon Jae-in, em que ambos se comprometem a estabelecer um regime de paz sólido e permanente. O comunicado diz que Norte e Sul vão voltar a ser um só e que esse encontro é apenas um começo.
O portal de notícias The Washington Post mostra que o encontro foi marcado por um incrível nível de simpatia entre os dois líderes, incluindo um caloroso abraço na assinatura do que eles chamaram de Declaração de Panmunjom. Apesar disso, The Washington Post disse que detalhes não foram bem explicados e que não é possível saber o que a desnuclearização significa para cada um deles. Já a editoria de internacional do portal R7 destaca em fotos o encontro das Coreias. O portal mostra que, ao deixar Pyongyang, Kim Jong-un afirmou que iria discutir de coração aberto temas envolvendo os dois países. Kim Jong-un e Moon Jae-in também já estão prevendo para agosto um encontro das famílias separadas pela guerra que dividiu o país. O portal R7 traz uma seção especial sobre a Coreia do Norte. E agora, o que esperar desse encontro histórico? A resposta com o professor Alexandre Uehara, diretor acadêmico das Faculdades Integradas Rio Branco. Ontem nós tivemos encontro entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un. É um encontro histórico entre dois governos que estão separados desde a Guerra de 53 e é histórico também porque sinaliza para o fim do armistício entre esses dois governos. Desde 53, no final da guerra, houve um cessar-fogo, mas não existe um acordo de paz ainda. E ontem, ao final da reunião, nós tivemos a sinalização que eles vão continuar negociando para um acordo de paz. Esse acordo de paz simboliza algo semelhante ao final da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Isso é bastante positivo não só para os dois países, mas para a região como um todo, já que no ano passado tivemos aí um momento de grande tensão com as declarações belicistas tanto do Kim Jong-un quanto do Donald Trump. Esperamos agora que um encontro provável para o mês de julho, isso consolide essa pacificação na região. Agora a gente muda de assunto para falar que o ator Bill Cosby foi condenado por abusar sexualmente de uma mulher nos Estados Unidos. Agora o comediante pode pegar até 30 anos de prisão. Foi o primeiro caso de um grande julgamento desde o começo do movimento global para acabar com o assédio contra as mulheres. E um alívio para algumas das vítimas de Bill Cosby. Foi com um choro emocionado que elas comemoraram a condenação do ator. Não é uma vitória só nossa, é também uma vitória para todos os sobreviventes de agressões sexuais, homens ou mulheres. Desabafou Lily Bernard, uma das vítimas do ator. O julgamento foi sobre o caso de Andrea Constant, uma ex-funcionária da universidade onde Cosby se formou. Ela apresentou 3 acusações contra o ator por drogá-la e molestá-la em 2004. Além de Andrea, outras 5 mulheres também prestaram depoimento na audiência e alegaram vários abusos cometidos por Cosby ao longo dos últimos anos. Ele negou todos os crimes. Mas a decisão do júri foi unânime. 7 homens e 5 mulheres votaram pela condenação do ator. Agora, aos 80 anos, Bill Cosby pode pegar até 30 anos de prisão. Abatido, ele saiu do tribunal sem falar com a imprensa. O advogado de Cosby disse que vai recorrer e que a luta dele para provar a inocência ainda não terminou. Pelo menos 9 pessoas morreram arrastadas pela enxurrada durante um temporal em Israel. Um jovem continua desaparecido. A reportagem é do correspondente Herbert Moraes. O grupo de adolescentes fazia uma das inúmeras trilhas nas montanhas do deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto. Eram 25 meninos e meninas que participavam de um curso preparatório para o exército. Com as chuvas, eles foram pegos de surpresa pela enxurrada que os arrastou montanha abaixo. 9 morreram na hora. Um outro adolescente continua desaparecido. 15 ficaram feridos. O Serviço Nacional de Meteorologia de Israel afirmou que foram emitidos alertas de inundações na região, onde os jovens faziam treinamento. Mas mesmo uma pequena quantidade de chuva no deserto pode provocar fortes trombas d'água. Quase todo o país está coberto por uma nuvem de chuva que tem até 10 quilômetros de espessura. A super tempestade ainda vai ficar na atmosfera
chanceler israelense pelo menos por mais 2 dias. Por isso, as autoridades pedem que as pessoas não façam caminhadas nas montanhas, não tomem banho de mar e até mesmo evitem a navegação. Pelo menos até domingo, quando o sol volta a dar as caras por aqui. E chegou a hora da nossa viagem pelo mundo. Como você sabe, as câmeras são do serviço de streaming EarthCam. E hoje a gente começa com imagens brasileiras. Você vê a movimentação em uma das praias mais famosas do mundo. Estamos falando de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sexta-feira, final de semana de feriado prolongado chegando. O movimento começa a ficar grande na praia. Nesse momento, a temperatura é de 29 graus na capital carioca. Bom, para quem está de folga, pode aproveitar. E agora nós vamos para Anguilla, uma câmera inédita no Mundo Meio-Dia de hoje. Anguilla é um território britânico e uma das ilhas mais bonitas do Caribe, sem dúvida alguma, né? A gente não vê ninguém na praia nesse momento, mas com certeza um lugar que atrai muitos turistas pela beleza que tem. Agora, em Anguilla, 11h10 da manhã, nesse momento 28 graus. Que paraíso! E para encerrar, uma imagem belíssima, imagens do famoso World Trade Center, onde ficavam as Torres Gêmeas e hoje abrigam um memorial, 11 de setembro, em homenagens às vítimas. Por lá, em Nova York, dia cinzento, céu fechado, previsão é de chuva ao longo do dia, agora meio-dia agora 12 graus em Nova York, 11h11 da manhã. E a seguir tem a retrospectiva com os fatos que marcaram o mundo durante a semana. E o filhote de cachorro que ficou com a cabeça entalada em uma roda de carro. Mundo Meio-Dia volta em instantes. Até já! O nascimento do novo herdeiro do trono britânico, o atropelamento que terminou na morte de 10 pessoas no Canadá e o exame de DNA que ajudou a polícia dos Estados Unidos a prender um assassino em série 40 anos depois do último crime. Notícias que você viu ao longo da semana aqui no Mundo Meio-Dia estão de volta na nossa retrospectiva. Nasceu em um hospital de Londres o terceiro filho da duquesa Kate Middleton e do príncipe William. Muitas pessoas aguardavam ansiosas na porta do hospital. O príncipe de Cambridge, Louis Arthur Charles, agora é o quinto em linha de sucessão do trono e o sexto bisneto da rainha Elizabeth. Um dia depois de atropelar 25 pedestres e matar 10 pessoas em uma rua de Toronto, o motorista Alec Minassian foi ouvido pela Justiça do Canadá. Nas redes sociais, ele elogiou um rapaz da Califórnia que matou 6 pessoas antes de se matar em 2014 e reclamava da rejeição das mulheres. Uma explosão em poços de petróleo na Indonésia matou pelo menos 18 pessoas e deixou mais de 40 feridos. 5 edifícios próximos ao local ficaram destruídos. As causas do acidente são investigadas. Nos Estados Unidos, um exame de DNA ajudou a polícia a identificar e prender um assassino em série, 40 anos depois dele ter cometido o último crime. Joseph James DeAngelo, de 72 anos, é acusado de matar 12 pessoas e estuprar mais de 50 mulheres. O ex-presidente peruano Ollanta Humala e a esposa serão libertados da prisão para responder o processo por lavagem de dinheiro em liberdade. O casal está na cadeia desde julho do ano passado. Eles teriam recebido 3 milhões de dólares da construtora Odebrecht durante a campanha política de 2011. Sabe que dia é hoje? Sexta-feira, claro, mas dia também de viajar com os brasileiros que vivem pelo mundo. E a gente começa a nossa viagem na cidade dos apaixonados. Estamos falando, de Paris. E quem leva a gente para lá é a Ana Carolina, que é do Rio de Janeiro. Nessa foto, a Ana aparece ao lado do marido, na época em que eles fizeram um tour pela Europa. E foi nessa viagem que a Ana engravidou do primeiro filho do casal. Olha como é bom viajar. E agora a gente vai lá para a Noruega com a Camila Veloso, que é de Brasília. A foto é de quando a Camila estava em Flan, um pequeno vilarejo no sul do país, muito conhecido pela ferrovia e que já recebeu o título de viagem de trem mais incrível do mundo. Com a paisagem como essa da foto, é fácil acreditar que seja incrível mesmo, né? Muito bem, que legal. E se você também quer ver sua foto ou vídeo aqui no Mundo Meio-Dia, é só postar lá no Instagram usando a nossa hashtag. Vale lembrar que para aparecer na busca de imagens, o seu perfil precisa ser aberto. Estou esperando a sua participação. Sexta que vem
tem muito mais. Nos Estados Unidos, um filhotinho de cachorro foi salvo após ficar com a cabeça presa em uma roda de carro. O caso aconteceu no estado do Texas. Os bombeiros foram chamados rapidamente. Após o resgate, o cãozinho reencontrou os irmãos e a mãe. Segundo o abrigo local, os animais serão castrados e colocados para adoção. E o Mundo Meio-Dia fica por aqui. Que você tenha um ótimo final de semana. Se você vai folgar no feriado, aproveita para descansar. Mas segunda-feira, liga sua TV ao meio-dia para o nosso encontro com as notícias internacionais. Até lá. Tchau.